Bom, nesse vídeo nós faremos uma análise de uma redação, faremos uma retomada também dos termos hiperônimos e hipônimos que tratamos no vídeo anterior, certo? E eu queria que você pudesse ver um pouco de uma estratégia de como você pode já organizar o seu projeto de texto, né? Uma estratégia interessante é você pegar a frase tema, identificar quais são as palavras-chave, né? Nesse caso aqui, o tema da redação foi os desafios para manter um sistema de saúde público no Brasil. Veja que a redação, as palavras que você tem que identificar que são necessárias e que não podem faltar no seu texto é a questão que desafios são esses, tá? A questão de manter a manutenção desse sistema, né? Sistema de saúde, vou até também grifar aqui, certo? Saúde público, né? No Brasil. Então, são palavras que vamos analisar bem. Então, a princípio, eu quero que você perceba o seguinte: uma das competências que são fundamentais para quem vai escrever é perceber que você tem que ter cuidado para não fugir do tema, certo? E uma estratégia é utilizar bem essas palavras que são o destaque, né? Por exemplo, é importantíssimo que se use a questão de que desafios são esses. Os desafios, você pode relacionar desafios, né? Desafios, um termo genérico, um hiperônico aí, hiperônimo, né? Ou seja, são problemas, a demora, né? Na questão quando se fala de saúde pública, você tem a questão da demora do atendimento, o descaso, poucos profissionais, falta de investimento, a questão da corrupção, certo? Quando eu falo de manutenção, de manter, o verbo manter tem a ver com manutenção, com investimento, com recursos financeiros e humanos, né? Para manter, eu também preciso de ter a capacitação, né? Desse público, dessa equipe que vai estar trabalhando, né? Para colaborar com a manutenção. A mesma coisa a questão da capacitação, melhorias, né? Para manter precisa de melhorias, aprimoramento, certo? Quando eu falo de sistema de saúde, o sistema é algo muito complexo, ou seja, muito extenso, muito grande, é uma palavra genérica, né? Quando eu falo de sistema de saúde, eu tenho a ver com tratamento, tem a ver com atendimento, tem a ver com cuidados, a eficácia, a eficiência, né? Eficiente. O público, aí é um público diverso, né? Masculino, feminino, pessoas, mulheres, pobres, rico, criança, adulto. Eu não coloquei tudo aqui, mas o público tem tudo a ver, né? E a gente está falando aqui de um sistema de saúde que envolve todo esse público. Quando eu falo de país, que é uma palavra específica, né? Aliás, de Brasil, perdão. Brasil é um país. Aí país já é um termo mais genérico, nação, nacionalidade, território, certo? Mas Brasil é um termo específico, certo? Então, na sua redação, você pode utilizar, você vai fazendo um levantamento de palavras, você pode utilizar essas palavras ao longo do seu texto. Tudo isso vai fazer retomada, tá? A frase tema. E aí você evita de fugir, né? De ter a fuga do tema, certo? Nessa redação aqui, a pessoa, eu deixei com erros, né, para que você pudesse perceber a análise, certo? Eu vou fazer uma análise e vou dizer. As palavras que estão em destaque de verde são as que eu trago como sugestão, certo? As que estão em vermelho, né, são palavras que a pessoa repetiu. Veja quantas vezes a pessoa repetiu a palavra saúde. Isso é um problema, né? Numa redação, você tem que ter todo cuidado, ainda mais no mesmo parágrafo, você não pode jamais, você só pode usar uma palavra uma vez. Então, a pessoa, olha, também aqui, ó, sistema de saúde, né? Então, veja quantas vezes a pessoa utilizou, né, esse termo. Então, por isso que é importante fazer todo um levantamento, certo? De palavras sinônimas ou variantes, né? Então, inicia assim, a Constituição de 1988, aí a pessoa botou uma vírgula aqui, não tem.
né, a Constituição de 1988 criou o Sistema Único de Saúde. Por que não tem essa vírgula? Porque, veja bem, quem foi que criou o Sistema Único de Saúde? A Constituição de 1988, é o sujeito. Não se separa sujeito de predicado, que é criou o Sistema Único de Saúde, certo? Jamais se separa sujeito de predicado com vírgula ou com qualquer outra pontuação, tá? Então, por isso que está errada essa vírgula aqui. Então, a Constituição de 1988 criou o Sistema Único de Saúde, o qual toda a população brasileira pode ter acesso à saúde. Lembra do seguinte, acesso, certo? Ter acesso sempre vai pedir a crase. Acesso a quê? Acesso a. Quando eu faço essa perguntinha, acesso a quê? Olha, a quê? Vai dar sempre crase, certo? Sempre o acesso a tem crase. Então, o qual toda a população brasileira pode ter acesso à saúde pública. Com isso, a população pobre, eu já não diria população, porque olha, usou população aqui, população, né? Com isso, os mais vulneráveis, certo? Que antes não possuíam dinheiro para pagar pela saúde privada, eu omitiria, né? Pela privada, né? Se bem que pela privada vai dar pegar mal, né? Agora tem acesso gratuito ao SUS, gerando assim, teria que ter vírgula e a pessoa não colocou, uma diminuição na desigualdade entre as classes sociais, no que se refere ao acesso à saúde, tá? A pessoa tinha colocado só acesso a, e aí sempre quando eu digo acesso a quê? Refere-se a quê? Mesma coisa, ó, a quê? Ao acesso, tá? Então, quando eu pergunto ao verbo refere-se a quê? E se a resposta for a quê, né? A quê? Então, é ao. Se a palavra aqui, a palavra acesso é masculina, não tem crase, né? Mas a mesma coisa aqui, ó. Refere-se ao acesso à saúde. No entanto, vírgula, né? Mesmo que muitos indivíduos pobres tenham se beneficiado, ainda assim encontram muitos impasses nos hospitais e postos públicos que necessitam de melhoria e manutenção. A pessoa não colocou manutenção. Eu coloquei por quê? Porque lembra que eu falei na frase tema que tinha manter? Então, uma das dicas, certo? Lembre-se, na introdução, se você puder colocar as palavras da frase tema já aqui na introdução, melhor para você. Porque você já garante a questão de legitimar seu texto, certo? De fazer referência às palavras, ao tema, né? Certo? Outro sim, é frequente os problemas que as pessoas necessitam no SUS. Aí adotou encontro aí, ficou meio travado, truncado, né? É comum hospitais superlotados, com pacientes esperando por um longo período de tempo nos corredores para serem atendidos, né? Nesse sentido, é notório os desafios que o sistema de saúde passa para ser tão eficaz na prática quanto é na Constituição. No entanto, vírgula, né? Mesmo que a população encontre dificuldades para ter um bom atendimento nos hospitais, ainda assim, os problemas atuais são menores do que encontrados antes da Constituição, onde os pobres morriam por conta do que encontrados antes da Constituição, onde os pobres morriam por conta de uma simples gripe devido à falta de acesso à saúde. Veja, a pessoa cometeu um problema aqui. Esse onde não pode ser utilizado. Onde, gente? Eu só posso utilizar onde quando eu cito antes dele algum local, certo? Veja que eu não citei local aqui. Ó. Os problemas atuais são menores do que os encontrados antes da Constituição. Aqui eu não cito nenhuma localidade, então eu não poderia utilizar o onde aqui, certo? Lembre disso. Onde só pode ser usado quando eu cito um espaço, certo? Porque ele se refere a algo, a local. Tá? Então, os pobres morriam por conta de uma simples gripe devido a, tem crase aqui, acesso a, tem crase aqui, certo? Nesse sentido, é notório os desafios. Ó, a pessoa botou aqui, é notório desafios. Veja, desafios não está no plural, né? Concordância aí verbal. Ó, desafios são notórios, certo? Aqui deveria ser são notórios, ok? São notórios
os desafios que o Sistema Único de Saúde passa, ok? Ademais, com os problemas que a saúde pública, faltou acento, né? Saúde pública brasileira vem presenciando, tá? Foi discutido no governo Temer a possibilidade de privatizar a saúde, devido a, lembra aí da crase, devido, sempre devido tem crase, tá? Devido o quê? Devido a quê? Ó, a quê? A falta, né? Da eficácia na prática. No entanto, isso seria um retrocesso para o Brasil. A pessoa errou aqui, botou Brasil com letra minúscula. Nome próprio jamais pode vir com letra minúscula. A não ser que seja uma marca, né, de algum produto, alguma coisa que ele já botou, mas mesmo assim, né, não é bom. Já que mais da metade da população brasileira necessita do SUS. Nesse sentido, é necessária a melhoria do sistema de saúde atual, tá? Ó, é necessário a melhoria. É necessário, quando eu digo a melhoria, veja que tem um azinho aqui, então é necessária a melhoria, ok? Tá? Se não tivesse esse azinho aqui, poderia ser é necessário melhoria. Mas como tinha o a, então tem que ter é necessária a melhoria, ok? Do sistema de saúde atual. E não o fim deste sistema. Veja quantas vezes ela repete a palavra saúde, né? E a palavra sistema. Poderia ter omitido, poderia ter 3 vezes a palavra sistema. Como empobrece, né? Como a pessoa deixa de variar. Isso é um problema. A falta de atenção, você tem que ter muito cuidado na questão das palavras que você escreve, para você não repetir. Nesse sentido, portanto, o governo federal deve encaminhar mais verbas para a saúde pública. Faltou acento. Sendo assim, os hospitais teriam uma melhoria no seu funcionamento, dado que, devido ao investimento, seria possível equipar os hospitais com os materiais e aparelhos necessários. A pessoa botou aqui, ó, materiais e aparelhos são uma palavra masculina e uma feminina, não é isso? Matérias. E na verdade ela botou matérias e é materiais, tá? Materiais e aparelhos. Veja, as duas palavras são masculinas. No caso, ela tinha botado matéria, mas é materiais. Quando as duas palavras são masculinas, o adjetivo também tem que concordar com então, materiais e aparelhos necessários, ok? Para atender os pacientes. Entendeu isso aqui? Palavra masculina, as duas, ó, os dois sujeitos, ó, tá? Com os materiais, esses dois aqui sujeitos, não, essas duas palavras aqui são masculinas, então o adjetivo tem que vir também masculino. Se viesse aqui duas palavras femininas, seria necessárias. Mas como vieram duas palavras masculinas, necessários. Se viesse uma masculina e uma feminina, seria necessários ou combinaria, né, concordaria com a mais próxima para atender os pacientes. Com isso, gerando uma melhoria para a população, podendo oferecer o necessário, olha quantas vezes necessário, para um bom e rápido atendimento. Eu fiz uma alteração nessa conclusão, e eu queria que você observasse aqui como foi que ficou, tá? Eu vou dar ênfase aqui na conclusão. Nesse sentido, portanto, o governo federal deve encaminhar mais recursos para a saúde pública, por meio de verbas federais, para que os hospitais e unidades básicas tenham melhoria no seu funcionamento. Haja vista que, devido ao investimento, seria possível a manutenção dos mesmos, evitar superlotação e agilizar atendimentos. Além disso, gerar mais qualidade no sistema de saúde, garantindo assim o que enuncia a lei para a população, que depende exclusivamente dele. Veja que diferença essa conclusão. Uma outra observação. Eu aqui garanto os 5 elementos. O agente, certo? A ação, ó, encaminhar mais recursos para a saúde, por meio de, né? É o meio. Para que? Finalidade, certo? E por último, o detalhamento. Ó, além disso, gerar mais qualidade no sistema, que é exatamente o resultado de tudo. Essa ação toda, tudo isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar a garantia, a qualidade do sistema, certo? E o que garante a lei, né? Como começou no início. Essa redação eu vou mandar para vocês em texto no grupo e vocês poderão ler com mais calma, certo? E identificar a que estava errada e a que está com ajuste.